Olá, pessoal! Bem-vindo então à primeira aula do curso Introdução aos Estudos de Gênero. Para compreender a emergência do conceito de gênero, é preciso entender antes a trajetória dos próprios debates feministas no interior tanto do movimento quanto na teoria feminista. Nessa aula não vai se tratar de pensar uma história do feminismo como se tivesse uma única grande narrativa, tendo em vista que o feminismo ele possui muitas trajetórias, muitas histórias, considerando as várias vozes que compõem o próprio movimento e as diferentes regiões do mundo onde emergiu e se constituiu debates feministas a partir das próprias especificidades locais dessas mulheres. Então, a narrativa mais comum que se tem dessa história do feminismo, e que em geral é o que as pessoas têm contato quando começam a se inserir nessas discussões, é que coloca o nascimento do feminismo na Europa, no século XVIII, a partir da luta de algumas mulheres, e entre elas tem algumas figuras importantes como a Olympe de Gouges. Ressalto isso porque em alguns momentos as narrativas elas podem levar a silenciar outras vozes e outras lutas que estão ocorrendo e contribuíram inclusive para que o campo de luta dos direitos das mulheres se constituísse. A própria discussão da Angela Davis em Mulher, Raça e Classe é um importante livro que mostra como há outras narrativas e outras histórias que vão se articulando e produzindo essa luta por direito das mulheres e que às vezes ficam silenciadas nessas grandes narrativas sobre a história do movimento, né? E que então ler essa autora, por exemplo, é uma indicação muito importante para se pensar como que a luta anti-escravagista ela esteve ligada também à luta dos direitos das mulheres e até mesmo pela origem dos direitos das mulheres, especialmente pensando no contexto estadunidense. Então, nessa aula, não vai se objetivar dar conta de toda a história do feminismo, mas opta-se por abordar sobre uma parte da discussão que levou ao surgimento da teoria feminista, justamente o foco do curso de pensar então como que a teoria feminista e o conceito de gênero ele vai emergir junto e ao mesmo tempo em que se pensa o debate da prática feminista e da luta feminista. Então, a história dos feminismos, a gente também tem que começar a pensar ele no plural, e da teoria feminista, ela é uma história de rupturas que levaram à formação de diferentes perspectivas teóricas e vertentes. E aí isso pluralizou o movimento e faz emergir múltiplas vozes que vai se refletir inclusive no próprio campo teórico do feminismo. Autoras, então, têm passado a formular a heterossexualidade, por exemplo, como um sistema político, que é uma discussão que se tem na Adrienne Rich, na Monique Wittig. A análise dos processos de normalização das diferenças de gênero, que é feito pela Judith Butler, por exemplo. E os processos científicos de construção de representações, que vai se encontrar, por exemplo, em autoras como a Donna Haraway ou a Anna Fausto Sterling, que são autoras do campo justamente da biologia. Críticas também que vão pôr em evidência o racismo, o sexismo e o classismo, bem como a colonialidade do poder e do saber, também dentro do feminismo, como se propõe a Angela Davis, a Bell Hooks, a Gloria Anzaldúa, a Gayatri Spivak, tem outras autoras que fazem parte do feminismo descolonial e do feminismo pós-colonial, que são super importantes para colocar uma autocrítica dentro da teoria feminista, do próprio campo político e prático do feminismo, dispensar os silenciamentos, as exclusões que acontecem dentro dessas narrativas da história do movimento e das pautas que são colocadas em prioridades em determinados períodos. Então, como será apresentado, a teoria feminista ela surgiu como um projeto intelectual que buscava abordar não mais a opressão masculina, mas entender o porquê da diferença sexual ser a causa e explicação das desigualdades entre homens e mulheres. A questão, então, era pensar como que a sociedade organiza-se e hierarquiza as relações a partir da diferença sexual. E aí vem a pergunta, por que a gente pensa em gerações ou ondas? Né? Usar ondas não implica necessariamente pensar uma ideia de uma evolução linear da história do movimento, ou como se houvesse rupturas ou superações de pautas, nem mesmo a ideia de desenvolvimento dessa história, mas sim a organização de uma forma didática de determinados momentos em que algumas pautas e objetivos comuns eles foram aglutinados e aí evidencia então uma certa prioridade de um momento.
Mas, obviamente, múltiplas questões, tensionamentos, a própria ambiguidade desse processo vai aparecer mesmo quando tu tenta aglutinar. Então, ele é muito mais uma proposta didática de tentar pensar esses momentos do movimento, e não significa superação, porque muitas das pautas que são consideradas da primeira onda, a gente ainda tem presente hoje no que se chama a quarta onda do movimento feminista, porque a gente não superou todas as questões, apenas trouxe novos elementos e novas questões foram surgindo, que obviamente necessita se repensar algumas das discussões que foram feitas anteriormente nos outros momentos da história do feminismo. Então, por que a gente vai pensar então década de 60, década de 80, década de 90? Por que esses momentos se tornariam importantes? É importante ressaltar que esses momentos são justamente o momento em que se constitui o campo teórico do feminismo, então, e eles condensam em determinadas épocas algumas questões teóricas e conceituais que vão sendo importantes para serem refletidas e criticadas no momento seguinte, até chegar à década de 90, que seria então pensar a terceira onda do movimento político e teórico do feminismo, né? Então, porque nesses momentos, em cada um, 60, 70, 80, 90, há a introdução de novas perspectivas para pensar o conceito de gênero, e que serão importantes, inclusive, para a compreensão dos debates contemporâneos no campo dos estudos de gênero. Entre a década de 60 e começo dos anos 80, a gente vai ter três importantes perspectivas que desenvolveram reflexões sobre a opressão e a desigualdade. Tem o feminismo radical, o feminismo socialista, o feminismo liberal. E entrecruzados por esses debates aparecem então os debates sobre o feminismo da igualdade e o feminismo da diferença. E aí a gente tem uma discussão entre igualdade e diferença que vai aparecendo nessas três teorias nesse momento. Uma das contribuições que se terá será pensar que não importa observar as diferenças entre os sexos como um dado biológico, mas como uma forma como essas características vão se organizando e justamente vão sendo representadas, valorizadas ou desvalorizadas, ou seja, acaba se evidenciando que é uma construção social sobre o sexo que vai representar então nas significações do que significa ser masculino e feminino. O que isso implica? Negar a diferença sexual e de gênero como componente das construções das relações sociais acaba por negar a própria história da opressão das relações de poder que envolvem as relações entre os sexos, do mesmo modo que nega as resistências políticas das mulheres e a contribuição do feminismo para a própria redefinição das sociabilidades, né, nas relações sociais de gênero, que a gente hoje percebe teve grandes modificações justamente porque essas mulheres fizeram parte dessa história lutando para que se modificasse as possibilidades de inserção da mulher no mercado de trabalho, os direitos trabalhistas, os direitos civis, os direitos políticos e as próprias relações conjugais. Aqui são alguns exemplos. Entre a década de 60 e 90, temos então momentos diferentes de reflexão do sujeito do feminismo. Primeiro, a gente vai ter uma noção da diferença apoiada exclusivamente na diferença de gênero, a qual apresentaria um hiato radical entre mulheres e homens, defendendo então a primazia da dominação de gênero. Segundo, por volta da década de 80, há uma visão mais elaborada da percepção dessas diferenças, não só agora existente entre homens e mulheres, mas também entre as mulheres. Essa percepção, ela surgiu inicialmente entre as mulheres lésbicas, as mulheres de cor e feministas provenientes de outras regiões do planeta, como da América Latina, do Sul, da Ásia, do Oriente Médio, e que residiam nos Estados Unidos, mas que acabavam articulando uma resposta à miopia geral do feminismo branco dominante em relação a essas outras questões, outras marcas sociais. Terceira perspectiva, ela representa uma elaboração da anterior e enfatiza as diferenças de intersecções múltiplas entre e dentre as mulheres. Um dos principais fatores que contribuíram para essa última tendência foi o reconhecimento de que o campo social está intersectado por várias camadas de subordinação, tais como raça, classe, etnia, orientação sexual, idade, religião, nacionalidade, entre outras, né? Que não poderiam então ser reduzidas unicamente à opressão de gênero. Essas camadas de subordinação ou eixos de diferenciação,
elas encontram-se mutuamente imbricadas, então entrecruzam-se, produzindo efeitos articulatórios umas sobre as outras, em contextos que devem ser considerados históricos e geograficamente específicos. Então, a questão da identidade e representação começará a ser colocada em questão e resulta em uma série de rearticulações teóricos e conceituais importantes, né, para a terceira onda do feminismo. Então, o feminismo ele sempre foi polifônico. A própria Angela Davis vai colocar isso na história do desenvolvimento das lutas pelos direitos das mulheres dos Estados Unidos, lá no século XIX, de como teve essa polifonia entre as mulheres operárias, as mulheres brancas de classe média e burguesas e as mulheres negras escravas, que tinham diferentes posições e, portanto, traziam diferentes demandas, né? Como a gente vai ver nas próximas aulas, essa polifonia ela precisou ser lidada ao longo do tempo com a crise da identidade e da ontologia feminina. É por isso que os debates no interior do movimento, a partir da década de 60, será entre o feminismo da igualdade e o feminismo da diferença. Primeiro, né, o feminismo da igualdade ele relaciona as perspectivas que pautam a distribuição igualitária de bens e direitos entre homens e mulheres. E o segundo já objetiva a valorização da diferença. Nesse sentido, é possível observar que os debates sobre igualdade e diferença eles emergem em diferentes perspectivas, seja na luta pelos direitos das mulheres ou para destacar uma especificidade das mulheres em relação aos homens, portanto destacando essas diferenças entre os sexos. A dicotomia identidade e diferença, em razão de problemas ontológicos que emergem, foram objeto de reflexão por várias autoras, que passam a refletir que a identidade ela deve ser compreendida como resultado de posições múltiplas e variáveis, para que não se caia nessa armadilha de um retorno ao essencialismo, quando se afirma que então haveria uma especificidade das mulheres e com isso não se percebe as diferenças dentro das mulheres. Então a questão passa a ser justamente uma cristalização que há na categoria mulher, ou do que significa ser mulher, e o essencialismo que marcaria esse termo colocado no singular. Então, para desafiar a coerência e a unidade da categoria mulher, já que mulher é uma categoria histórica e heterogeneamente construída a partir de uma ampla prática de discursos e práticas sociais, né, o resultado então acaba sendo que as experiências elas são um conjunto dessas determinações e lutas e não uma essência que é colocada a partir de uma certa condição biológica por termos nascido com um determinado corpo. Embora ainda percebamos que esse discurso ele emerge em vários momentos na prática feminista, que o que nos une, ao fim e ao cabo, é o fato de termos nascido mulher. E aí a gente repensa, mas se Beauvoir disse que não nascemos mulher e nos tornamos, então a gente está esquecendo um elemento importante, que se tornar algo é um processo, e esse processo ele é a partir de efeitos articulatórios muito complexos e que são localmente situados, né? Com isso, a complexificação dos feminismos da diferença, eles vão apontar que desde a terceira onda, um outro panorama de debate para a teoria feminista, entre eles a própria revisão crítica da discussão da dicotomia sexo e gênero. O interesse pela visão de Simone de Beauvoir, que nessa ideia de não nascemos, mas nos tornamos, possibilitará uma desconstrução de categorias essencialistas como o sexo. E aí pensadoras pós-estruturalistas, como a Judith Butler, vão contribuir para a continuidade dessa desconstrução. E aí o essencialismo biológico então, ele passa a ser problematizado e o sujeito do feminismo, que é a mulher como uma condição biológica, e passa a ser questionada então para se pensar como constituída histórica e discursivamente, sempre em relação com outras categorias que se modificam e que vão modificar inclusive o que é ser mulher. E é assim que a gente então vai ter uma reelaboração do conceito de gênero, como a gente vai ver a partir do módulo 2. E aí, pessoal, na aula seguinte a gente continua então pensando essa história e como essas rearticulações vão compondo discussões teóricas importantes que surgirão a partir da reelaboração do conceito de gênero na terceira onda. Até a próxima aula!